Graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida sobremaneira, na unção e no poder do maravilhoso Espírito Santo. Nós vamos agora abordar o que diz a Bíblia sobre ser justificados pela fé. Então, o tema de hoje, justificados pela fé, temos paz com Deus. Gente, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se aí no nosso canal, não é? Dá um like, dá um joinha, compartilha com o maior número de pessoas. Vamos propagar a poderosa palavra de Deus. E hoje eu peço ao Espírito Santo direção, orientação, graça para poder falar sobre esse tema, pela misericórdia de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus, é o tema de hoje. Pai, nos ajude, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, é isso. Sabe, nós carregamos um sentimento de culpa adâmico. Isso aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles desenvolveram esse trauma, não é? Esse trauma de sentimento de culpa. E por causa disso, nós queremos justificar a salvação com o nosso trabalho, com a nossa força, não é? A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. Qual é o objetivo de Deus em nos chamar? Qual é o propósito de Deus? O que é que Deus quer na minha vida? Então a palavra afirma que Deus quer que sejamos parecidos com Jesus Cristo. Deus nos chamou das trevas para a luz. Deus nos chamou para a salvação da nossa alma. O principal objetivo de Deus é salvar a sua alma. E aí ele fez isso. Como foi que Deus fez? Lá em João 3,16, ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus pagou um preço altíssimo. O próprio Deus Pai entregou o seu Isaque. Sabe, Deus Pai entregou. Só que Abraão entregou, mas figuramente Isaque foi ressuscitado, porque não precisou ser sacrificado literalmente. Mas Deus sacrificou literalmente Jesus. Então, por causa o pecado de Adão, a morte, sabe, o sentimento de culpa, as maldições, as pragas entraram neste mundo com muita força. O domínio do reino das trevas. Mas por causa da morte de um justo, o Filho de Deus, Jesus, 100% Deus, 100% ser humano, a palavra se transformou em carne. A palavra se transformou em carne. Jesus, como diz em João 1, no Evangelho de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne, habitou entre os homens com poder e muita graça. Jesus veio e Jesus pagou o preço para que eu e você tenhamos o direito imerecido, sabe, da salvação. Mas nós não conseguimos aceitar isso. E aí vem a religião, que só esse entulho religioso só começa a sair no século XVI com Martim Lutero. Martim Lutero, quando as escrituras em Romanos capítulo 5, sabe, despertou esse padre Martim Lutero, que percebeu que não são os rituais religiosos, sabe, ou o pagamento financeiro para nos tirar do purgatório, como era ensinado. Você tinha que dar uma soma de dinheiro para salvar o seu familiar que estava no purgatório, ou ritos religiosos com velas, imagens, onde você tinha todo aquele ritual para você não ir ao purgatório. Aí vem a igreja protestante, a igreja evangélica, que ainda traz alguns entulhos do século XVI, não consegue ser libertada espiritualmente totalmente desses entulhos, sabe, do Oriente Médio, desses entulhos dos fariseus, dos entulhos que diz que nós temos que cumprir com toda a lei, para que então venhamos ser salvos, como se fosse obra humana, merecimento humano.
E quando nós não oramos, sabe, falhamos um dia na oração, ou quando não oramos pelo menos 10 minutos ao dia, ou 1 hora de tempo, ou quando não fazemos um jejum, ou cometemos algum deslize mental, verbal, ou até mesmo físico, caímos numa falha, num pecado, então nós achamos que devemos justificar isso com obras. Devemos então fazer alguma coisa para justificar diante de Deus e para sermos declarados justos, salvos, sabe? Porque temos que cumprir com a palavra, porque Deus é ordeiro. E aí vem os pastores, não é? Com cajados, cajadadas e aquela pressão espiritual, entulhando os poços e fechando as portas para tantas e tantas e tantas pessoas. São milhões de almas que estão se perdendo, sabe? Pessoas com depressão dentro das igrejas, pessoas pensando que são os ritos e obras humanas que podem os declarar salvos diante de Deus. Então, a justificação, na verdade, é uma declaração, não é? É o ato de declarar alguém justo. Então, justificação significa ato de declarar alguém justo. Vamos ver à luz da palavra aqui, não é? Quando a pessoa ela aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ela então recebe a salvação, ela recebe a justificação. Então, em Atos capítulo 13, no versículo 39, diz assim, não é? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Veja que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 39. Então, a Bíblia diz que por meio de Jesus, qualquer pessoa que crê, olha a obra qual é. A obra é você crer, é se manter crendo, é se manter em Jesus, sabe? Caiu, se levanta de novo, peça perdão, seja lavado nos pés. Os discípulos não queriam que Jesus lavasse os pés. Os pés carregam a poeira deste mundo. Você pertence ao reino de Deus, mas ainda pisa nesse solo, nesse mundo que jaz o maligno. Nós pecamos todos os dias, até sem querer, sabe? Então nós precisamos, Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro disse, Senhor, os meus não. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem parte no paraíso. Pedro disse, então lave logo todo o meu corpo. Jesus falou, não, basta os pés, porque os pés nós pisamos, sabe, neste mundo, na nossa caminhada, nós cometemos erros gravíssimos, e que se fôssemos pagar por isso, não teríamos condição de pagar a morte de Jesus Cristo. Então, por isso que fomos declarados justos por causa de Jesus Cristo. Mas a sua mente, muitas das vezes, não consegue aceitar isso por causa dos entulhos dos fariseus. Os entulhos lá em Gênesis 26, quando entulharam os filisteus, entulharam os poços, sabe, do filho de Abraão, Isaque, por inveja, por ciúme, por ganância. E a igreja moderna tem se movido, muitas das vezes, algumas delas assim: ciúme, ganância, controle das massas. Quando nós vamos à igreja, nós vamos a um culto, nós já invadimos um culto que está sendo realizado no céu, porque os anjos adoram dia e noite, os anjos adoram a Deus eternamente 24 horas. Nós, quando começamos um culto, o culto não é para agradar a quem já é membro da igreja, quem está chegando visitante, ou lá fora atrair os olhares, sabe? Vamos colocar, sabe, luzes negras na igreja, vamos colocar alguns rituais para mostrarmos que somos santos, ou podemos atrair jovens dessa ou aquela maneira. A igreja não é para agradar a homens, a igreja é para agradar a Deus, para cultuar a Deus, para viver a poderosa palavra de Deus. Mas há entulhos
há entulhos em nós, líderes, muitas das vezes, porque queremos agradar, queremos fazer da igreja um lugar onde as pessoas possam se servir. Eu gosto disso, não quero aquilo, eu gosto daquilo, não, mas não quero aquilo outro. Mas a igreja é um lugar onde a palavra de Deus deve ser pregada do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Não para agradar esse ou aquele. O culto não deve ser para fazer uma festividade para agradar homens, mas para entoar louvores e canções, e as pregações devem vir do alto para agradar unicamente o nosso Deus. Agradando ao nosso Deus, nós vamos desagradar o inferno, consequentemente vamos agradar a maioria daqueles que são de fato filhos de Deus e têm prazer na presença do seu irmão mais velho dentro da igreja, que é Jesus. Vamos lá, que é o pastor das ovelhas. Romanos 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Repare, eu não preciso pagar, mas a minha consciência pesa, sabe? Diz que eu não orei o suficiente, que eu pequei semana passada, que eu errei no passado e que eu não mereço. Eu tenho que fazer agora alguma coisa para justificar. E ai de mim, se não pregar porque eu morro, Deus vai me matar. Ai de mim, se eu não fizer aquela missão, Deus vai me pegar, vai me colocar no leito. Eu tenho que fazer alguma coisa para justificar, sabe, a minha fé, para justificar a minha salvação. Tenho que fazer por merecer. E aí eu vou abolindo a obra redentora de Cristo e colocando a obra humanista, sabe? O que o humano, o que eu posso fazer com as minhas próprias forças. E não é assim. A obra de Abraão foi crer, e isso lhe foi imputado para a justiça. E se manter crendo não é fácil. Não é fácil, porque o campo de batalha é a nossa mente. É a nossa mente o campo de batalha. Se manter crendo dá trabalho. Dá trabalho, porque há muitos entulhos da religião, do preconceito, sabe? O medo, o medo que traz angústia, as preocupações, que é o oposto da fé. É o oposto da fé. Quando você vive agitado, preocupado por alguma coisa, você duvida que Deus escreveu sua história. É como se você duvidasse que Deus estivesse com você na sua caminhada. Então é preciso se alegrar em Deus, é preciso descansar no Senhor. É preciso descansar em Deus, ter paz no seu coração, saber que no meio dessa jornada, dessa luta, Ele está cuidando de si, Ele está cuidando de cada um de nós. E se porventura você está sendo perseguido, se você está em meio a uma situação, sabe, no deserto, seja nas campinas, Deus está cuidando de tudo, porque Ele escreveu a sua história. Então, sendo justificados, Romanos 3, 24, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça. Então nós seríamos punidos pelos nossos pecados, sabe, pelo pecado adâmico, por todos os nossos pecados. Mas Deus, sendo tolerante, Deus sendo misericordioso, Ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está claro aqui. Onde está, então, um motivo de vanglória? Eu sou pãozinho quentinho, não peco. Eu chego na igreja, dou glória e o céu desce. Glória para mim. Não. Aonde está aqui a vanglória? É excluído. Ninguém tem que se vangloriar de santidade. A santificação é para você se parecer com Jesus. Você recebe, agora precisa manter. Você precisa manter.
se santifica, os pés é lavados da poeira do mundo, para que você venha crescer na graça, de glória em glória, de fé em fé, de triunfo em triunfo, para que sejamos parecidos com Jesus, e não para que venhamos ser salvos por Jesus. Nós temos que fazer isso ou aquilo, ou pagar dinheiro para a salvação. Vamos lá, pagar com dinheiro. Diz assim: aonde está o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio a vanglória é excluída? No da obediência à lei. Eu obedeço à lei de Moisés. Deus é ordeiro, Deus vai pegar, Deus vai matar, Deus, que é isso? Não há motivo para se vangloriar. É todo mundo pecador, comedor de cuscuz, de farinha, de angu. Então diz assim, é excluída a vanglória. Baseado em que princípio a vanglória é excluída? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. No princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Meu Deus do céu, está mais claro do que água. Romanos 3, 24 ao 28. 1 Coríntios, quer mais? 1 Coríntios 6, no versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quer mais? Quer mais? Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A paz com Deus vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2:6, vamos lá. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, sobremaneira, no poderoso nome de Jesus. Descanse o seu coração em Deus, creia no Senhor, Ele está no controle, Ele está no comando. Sua alma de repente está amargurada, você está sentindo o peso dos seus pecados, mas o fardo de Jesus é suave, o seu jugo é suave, é leve. Então, coloque toda a sua ansiedade, medos, preocupações, sentimento de culpa, deixe para trás e se apoie na obra redentora de Jesus Cristo, que morreu numa cruz para lhe salvar, para nos salvar. Deus abençoe a sua vida com paz, com alegria e segurança, no poderoso nome de Jesus, na presença, na pessoa do Espírito Santo. Emmanuel, Deus é conosco.